Segundo jogo, sabadão. Esse eu narro. Esse o pai tá lá narrando. INTZ e PEN. PEN que escolheu a INTZ, ficou na primeira colocação, né, a equipe da PEN. E a INTZ ficou na quarta colocação. Primeiro de tudo, né, porra, uma grata surpresa voltar a ver a INTZ performar, cara. Que é um bom exemplo da INTZ, Diga. por que isso foi uma grata surpresa, eu vou precisar também da sua ajuda, Takeshi. Falei que hoje era um dia que eu ia precisar da sua ajuda. Tem duas imagens que eu coloquei junto ali no grupo, que é a INTZ do primeiro split e a INTZ do segundo split. Quando a gente viu, Shep, que a INTZ não mudou, você lembra o que a gente falou? Eu não me lembro. Mas Mas eu critiquei, provavelmente. Não. Não? Não, você não criticou. Sabe o Olha que só. você falou? A gente concordou. Esse aí é o... Passa pro próximo. A próxima imagem primeiro, essa aí. A gente falou que fazia sentido, porque foi a melhor campanha da INTZ em um tempo. Tá, pode crer, tá, lembrei, tá. E os coreanos pareciam adaptados ao Brasil. Então, zero custo, acreditar no projeto que já estava rolando, manter pro segundo split. Aparentemente, deu muito certo, porque agora a INTZ faz a melhor campanha, a não ser, considerando a última, né? Melhor ainda que a última no primeiro split. Porra, quarto lugar. Então, teoricamente, esse é o melhor ano da INTZ em muito tempo. Então, gratíssima surpresa, o planejamento deu certo. Foi um planejamento que não quebrou, mesmo eles não tendo pegado playoff. Só pra deixar claro aqui, a galera está falando do Takeshi, é porque o Takeshi... Ah, eles estão falando, tem dois Takeshi. É, o Takeshi ia vir hoje de convidado, né? Takas, Murilo, os grandes midlaners da história do CBLOL. Só que também aqui a gente tem na produção uma pessoa chamada Takeshi de verdade, não é só Nick. Então, temos aqui o Takeshi da nossa produção. Justamente. Vamos analisar o que está na sua frente aí. Ah. Na sua frente, de casa está na tela. Acho que a pool mais interessante de se analisar é a do Nia. Sim. Você consegue ver os campeões ali? Eu posso te falar, você não estiver conseguindo ver. Ashe, Karma, Amumu, Rakan, Yumi, Nami, Nautilus... Pode parar aí porque é um agora. É. Os primeiros são os principais. Então o Nia ele chegou no Brasil como um jogador que a gente não conhecia tanto e que claramente não estava adaptado ainda, não só ao competitivo, mas à região brasileira. Pode passar para a próxima imagem, por favor, Takeshi. Olha a pool do Nia agora no segundo split. Sim, ele manteve o Rakan, teve uma Porque Luluzinha, tá forte. mas são 9 réus. E esses dois alistaram, eu posso te garantir que ele jogou muito bem, especialmente o mais recente. Então, tem uma adaptação dele, tem uma adaptação do ZZK que trouxe aí esse Olaf como principal ameaça dele, ele tinha o Renekton como principal pick para esse split, muitas vezes banido, acabou não adaptando. Mid também adaptou, trouxe a N muitas vezes, a pool do Nosferos antiga veio de volta, então eu sinto que a INTZ ela se adaptou taticamente muito bem a esse split, eles conseguiram construir bases muito sólidas. E dentro dessas bases muito sólidas, que são que o jogo que eles propõem, eles conseguiram vitórias muito convincentes. Talvez a vitória mais convincente, o jogo mais interessante de se assistir, caso você queira entender o porquê que essa NTZ é tão boa nesse campeonato, é a NTZ contra a PEN, segundo split, né? Segundo split, segunda rodada. Esse é um jogo onde a PEN executou o jogo da PEN, que é um jogo consistente, mas a NTZ soube responder muito bem e a Sivir do Ninja Kiwi foi excepcional no jogo. Nesses números que você traz aí, Diogo, eu também vejo uma coisa ali, Ah, tem um outro detalhe, você que é já viu. aqueles 8 Olafs do ZZK. E eu me pergunto por que caralhos os times deixam esse boneco passar. Se tivessem banido esse Olaf, existe uma grande probabilidade da INTZ não ter ido pro playoff. Na realidade você tem dois números ali que são muito críticos, né? Você tem o Olaf e você tem a Hell, que são números extremamente críticos. A Hell é entendível porque A Hell é um bonecaço. Sim, é um bonecaço, mas assim, é entendível porque existem piques de resposta. Sim. Existem vários piques de Sim, resposta. sim. Então, a partir do momento que você, por mais que a Hell faça a função dela, ela vai ser respondida à altura. O problema do Olaf é que, apesar de existirem piques de resposta, mesmo existindo piques de resposta, é um campeão que a gente viu o robô trazendo muitas vezes no ano passado. É muito arriscado. Ele é um campeão muito agressivo. E isso, inclusive, ele coloca parte do porquê que o ZK ele tem um status aberrante no campeonato. Eu sei que vocês vão falar que o Weiser também tem, a gente vai chegar lá. Mas ele tem muito mais dano do que um top laner geralmente tem nas equipes. Você vê que aqui ele bate, por exemplo, mais do que o mid em questão de... Ele é o segundo dano. maior dano, pô. Ele bate 25,5 atrás só de 30,7 E lógico, do Ninja. condiz com os campeões que ele vem jogando. A gente não tem necessariamente um meta onde o Olaf ele seria o melhor pick. Inclusive, uma coisa que atrapalhou o Olaf top, e que talvez por isso as equipes deixaram passar, é que a gente teve o buff do TP. O TP agora ele funciona
dos 10 aos 14 já e não aos 14. E o Olaf, ele historicamente não quer ter o teleportar como Summoner. Então, teoricamente, o Olaf ele tem uma janela de 4 minutos que ele não tinha, que ele não possui esse feitiço, caso o adversário vá com esse feitiço. Mas isso não importa muito se ele tiver te machado dando até a morte desde o nível 1. Exatamente. Então, com certeza é um pick que pode ser banido até no 1, 2, 3 pelas equipes, já na primeira fase de bans. Mas o que a NTZ acertou, que é o mais importante, entendeu como essa equipe joga, os jogadores estão em boa fase individual, o Shep ele usa o zap dele sem o modo noturno, o que me deu um trigger absurdo, mas tudo bem, tudo bem. O que? Aqui, o meu WhatsApp? Você não usa no modo noturno? Não, é só branco. É só modo luz. Nossa, os caras têm tudo, pô. O que é isso? Mas a NTZ acertou muito. Eu acredito que essa line-up aqui é base para as próximas line-up deles nos anos seguintes. Anos não, mas os próximos splits com certeza. E, sendo bem sincero, a NTZ já é uma vencedora, na minha opinião. Mesmo antes de jogar o playoff. Eles, como organização, fizeram um ano impensável. Porra, dentro do LoL. Eu acho que a NTZ tá se reinventando. A camisa rosa É a segunda vez. Eles foram campeões com a camisa rosa. O que você tá querendo dizer com isso? Nada, agora que eu... Caralho, olha só. Ih, rapaz, é Hexa? Não, você que... Eu nem tinha pensado nessa associação. 2020 eles foram campeões com a camisa rosa, porra. Olha só. Eles não usaram a camisa rosa na final. Não usaram. Mas eles tinham a camisa... Foi o ano que eles lançaram a camisa rosa. Foi 2020. É. Mas, assim... Não acho que as mudanças de patch também afetam tanto. Existe uma matchup específica do Olaf que muitas pessoas gostam, que é contra a Camille. E a Camille foi bem bufada nesse patch. Bastante. Mas, sendo bem sincero, se o cara for bom de Olaf, eu não sei se ele vai preocupar muito com isso. A gente viu a tentativa das pessoas counterarem o robô de Olaf e não funcionou. Eu acredito que no caso dele, ele não vai ter Olaf para esses playoffs. Pode jogar de outra coisa. Eu acho que vai ser ban. Eu acho que vai ser ban esse Olaf. E aí, olhando o outro lado, que é a adversária, a PEN, eu acho que a PEN chega muito bem nos playoffs. Tem histórico com o Olaf? Né? Tem histórico contra o Olaf, eles não vão deixar esse Olaf passar. Eu acho que eles evoluíram muito bem, o jogo mudou completamente. Essa PEN não tem nada a ver com a PEN do split passado e dos outros anos. Apesar deles se mantiverem ali, eles se mantiveram, né, com seus 4 jogadores base, trocaram só o Damage e o Pro Delta. Eu acho que o estilo de jogo que a PEN chega é um estilo completamente diferente do que eles estavam propondo anteriormente. Eu acho que eles entram como um dos grandes contenders ao título. Eu boto ali eles, a Red e a Loud como os grandes desafiantes a esse título. Estão jogando muito bem, mas agora no playoff tudo pode se transformar. Times que não estavam rendendo bem podem começar a render, time que estava rendendo muito pode começar a cair. Mas eu acho que essa PEN tem potencial de ir bastante longe. Tá? O Weiser tá num ano espetacular. É o melhor ano dele, provavelmente. Brutal. Comparativamente com a galera que tá jogando, ele... Então eu acho que essa PEN ela talvez é seja bem favorita. Talvez seja o melhor player em atividade comparativamente. Dito isso, eu acho que vai ser um 3x1 pra PEN. Acho que 3x1. Com risco de 3x0, mas eu acho que vai de 3x1. Eu acho que é com risco de 3x2, tá? É mesmo? É porque... eu acho que vai ser 3x1, tá? 3x0 eu não acho que vai ser, de jeito nenhum. Eu acho que tem mais chance de ser 3x2 que 3x0, entendeu? 3x0 eu acho muito difícil. Mas assim, obviamente que muita coisa pesa a favor da PEN aqui. Eu acho que a experiência é um fator que a gente tem que colocar, porque, querendo ou não, certos jogadores ali ou não jogam um playoff há muito tempo, ou não jogaram de fato um playoff na carreira. E o playoff ele é um animal diferente, ele é uma situação complicada, ele tem nuances diferentes, porque você mira em um jogador e a lente... Só vou me corrigir aqui, tá? Porque olha isso aqui, Thiago Maia. Qual é a cor da camisa aqui? Meu Deus, era rosa mesmo. A PEN usou a camisa rosa. Eu não tinha essa memória com ser rosa. A PEN usou a camisa rosa na final do topo do prédio. Olha eles aqui embaixo. Eu não tinha essa memória aqui, ó, o Big Mika de camisa rosa aí, ó. Rosa é forte, né? Ih, rapaz, o X é o ano da Barbie. Não, mas aí... Ih, rapaz, ó. Será que eles fizeram de propósito? Não, né? Nossa. Não, mas fique tranquilo que o preto, branco e vermelho, ele não sai de moda, não. Enfim. Independente disso, vamos partir para a parte de experiência. Quando você vai jogar playoff, você coloca o time sobre uma lente muito mais focada. Eu acho que aí a gente pode ver as fraquezas da NTZ mais exploradas pelas equipes, não só pela PEN, mas pelas equipes do playoff. E, de novo, esses jogadores são jogadores que não têm essa experiência eliminatória.
Em grande maioria. Acho que o Yamp ele tem. O Nosferos ele talvez tenha, mas não recente. Ninja Kiwi ele não tem essa experiência, o Nia também não. O ZZK, acho que tem. Eu não lembro o histórico do ZZK agora de cabeça. Mas assim, esse é uma situação onde a PEN tá muito mais soberana. Em questão de experiência, como lidar com o playoff. Por isso que eu acho que esse 3-1 é honesto. Acho que é um resultado honesto. Porque esse ponto que você levantou é muito importante também, né? Que esses jogadores da NTZ, eles não passaram por isso. É totalmente diferente o playoff. Playoff é outro clima, é outro mindset, é outra realidade, é outra pressão. Então, realmente, eu acho que esse é um ponto muito forte. Um detalhe interessante da NTZ é que eles são, e isso eu não mandei para a produção, mas é um dado que também apareceu na pesquisa. Eles são muito melhores headside, o que é muito óbvio na realidade, né? Mas são muito melhores assim, tipo, se eu não me engano, o headside é 8-1 deles. Algo assim, tipo, 8-1 ou 7-2, eu acho que é 8-1. 8 vitórias e uma derrota. Da NTZ. Da NTZ. Isso faz muito sentido, porque o headside é o lado que privilegia, caso você tenha um top laner que joga com as coisas que ele joga, você vai privilegiar a matchup de top laner, você não precisa sacrificar a top laner como a gente faz no meta, que é sacrificar com um tanque. E eles não têm isso contra a PEN, porque a escolha de lado é da PEN. Eles vão ter headsides, obviamente, Sim. mas se você vamos considerar que o nível fosse o mesmo, tá? Isso aconteceu já em muitos mundiais, em eventos internacionais, quando o nível era muito similar, a escolha de lado pesava. Porque você tinha, né, uma vantagem tática. Então eu vejo que nesse primeiro confronto Final eles não Mundial têm... 2016. Teve em 2016. Teve mais, teve muito mais. Mas é porque essa final Essa de 2016 é pegou emblemática, muito, né? Foi tipo da Zaire, da MF. Já teve várias loucura. entrevistas que os coaches falavam depois que acabava, né? Que eu sabia que ia ser difícil o quinto jogo porque eu não podia escolher o side.